Naquela noite gelada de Natal, o menino sujo e descalço entrou no restaurante mais elegante da cidade pedindo apenas um pão. Os clientes bem vestidos viraram o rosto, enojados. O segurança já avançava para expulsá-lo. Mas o que ninguém imaginava era que o dono do restaurante, ao olhar para aquele garoto de rua, iria reconhecer algo que mudaria não apenas aquela noite, mas o destino daquele menino para sempre. Esta é a história de como um pedido simples se transformou no Natal mais impossível e milagroso que aquela cidade jamais testemunhou. Lucas tinha 12 anos, mas parecia ter muito menos. A fome e as noites ao relento tinham deixado marcas no seu corpo franzino. O rosto sujo mal escondia os olhos castanhos enormes, cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Há 3 anos que vivia nas ruas do centro da cidade, desde o dia em que a mãe morrera de doença e ele ficara sem ter para onde ir. Sem família conhecida, sem documentos, sem nome completo registrado em lugar nenhum, Lucas tornara-se invisível para o sistema e para a maioria das pessoas. Durante o dia, Lucas vagueava pelas ruas movimentadas, pedindo algumas moedas, ajudando a carregar compras de senhoras mais simpáticas, ou revirando contentores de lixo atrás de algo comestível. À noite, dormia em becos escuros em caixas de cartão improvisadas, ou debaixo de marquises quando chovia. Aprendera rapidamente as regras cruéis da rua, desconfiar de estranhos, esconder qualquer coisa de valor, nunca dormir profundamente e aceitar que a maioria das pessoas o via como um incômodo, não como uma criança. Naquela véspera de Natal, o frio era particularmente intenso. Lucas tinha conseguido apenas algumas moedas durante o dia, insuficientes para comprar uma refeição decente. Vestia apenas uma camisola rasgada, umas calças grandes demais amarradas com um cordel, e andava descalço porque os sapatos que tinha já não serviam, e acabaram por se desfazer. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas com decorações natalícias, via famílias inteiras a entrar e sair de lojas, carregadas de sacos, rindo, fazendo planos para a ceia. Para ele, o Natal era apenas mais uma noite fria. Ao passar em frente ao restaurante solar do Marquês, Lucas parou por instinto. O cheiro que vinha de dentro era insuportavelmente bom. Carne assada, batatas, molhos, pão fresco acabado de sair do forno. As janelas grandes permitiam ver o interior luxuoso, com mesas cobertas por toalhas brancas, candelabros acesos, clientes elegantemente vestidos a brindar com taças de vinho. Lucas encostou-se discretamente à montra, observando aquele mundo que lhe parecia tão distante quanto a lua. A barriga roncava dolorosamente. Durante vários minutos, ficou ali parado, hipnotizado pela cena. Viu um empregado passar com uma travessa enorme de bacalhau. Viu uma família numerosa a rir enquanto partia o pão à mesa. Viu uma criança mais ou menos da sua idade a recusar um prato cheio porque já não tinha fome. Aquilo partiu-lhe o coração de uma forma estranha. Não era inveja exatamente, era apenas a consciência brutal de que existiam 2 mundos completamente diferentes a viver lado a lado, e ele estava do lado errado. Então, num impulso que nem ele conseguiu explicar, Lucas empurrou a porta do restaurante e entrou. O calor atingiu-o como uma onda, tão intenso que quase o fez recuar. O som das conversas, dos talheres a tocar nos pratos, da música suave de fundo, tudo aquilo o envolveu. Por um segundo, esqueceu-se de onde estava e por que não devia estar ali. Mas foi só por um segundo. Logo as cabeças começaram a virar-se. Os olhares mudaram de curiosidade para surpresa, depois para desconforto, e finalmente para desprezo. Um homem de fato caro deixou cair o guardanapo ao ver o menino sujo a entrar. Uma senhora puxou a mala para mais perto, instintivamente. Uma jovem tapou o nariz discretamente. Lucas sentiu todos aqueles olhares como facas, mas a fome era mais forte que a vergonha. Deu 2 passos trêmulos em direção ao balcão e, com a voz fraca e rouca de quem pouco fala, disse: "Por favor, podia dar-me um pão? Só um pão. Tenho algum dinheiro." Estendeu a mão suja, mostrando 3 moedas pequenas que tinha conseguido juntar. O segurança do restaurante, um homem grande chamado Fernando, já estava em movimento.
Aproximou-se de Lucas com passos firmes, o rosto fechado. Ei, miúdo, aqui não é lugar para ti. Sai já daqui antes que chame a polícia. A voz era dura, sem espaço para negociação. Lucas recuou instintivamente, mas insistiu, a voz tremendo. Eu posso pagar. Só queria um bocadinho de pão. Fernando agarrou-lhe no braço com força, começando a empurrá-lo em direção à porta. Alguns clientes observavam, aprovando silenciosamente a expulsão rápida. Foi nesse momento que uma voz firme cortou o ar. Fernando, espere. Todos se viraram. Era Alberto Mendes, o dono do restaurante. Um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho, porte elegante, mas olhar cansado, de quem já viu muita coisa na vida. Ele estava ao fundo do salão, perto da entrada da cozinha, e caminhava agora em direção ao rapaz e ao segurança. O silêncio instalou-se. Os clientes observavam, curiosos sobre o que iria acontecer. Alberto aproximou-se de Lucas e ajoelhou-se à sua frente, ficando ao nível dos seus olhos. Olhou para o rosto sujo, para os pés descalços e cheios de feridas, para as mãos trêmulas que seguravam 3 moedas insignificantes. E algo dentro dele se partiu. Algo que tinha estado adormecido há muito tempo. Ele viu naquele menino o reflexo de uma história que conhecia bem. Uma história que preferia esquecer, mas que voltava naquele instante com força brutal. Como te chamas? Perguntou num tom suave. Lucas hesitou. Não estava habituado a que adultos lhe perguntassem o nome. Lucas, murmurou quase inaudível. Alberto acenou com a cabeça. Lucas, nome bonito. Tens fome, não tens? O menino acenou, mordendo o lábio para não chorar. As lágrimas trairiam a máscara de dureza que tentava manter. Muito, admitiu. Alberto levantou-se, colocou a mão no ombro do miúdo com delicadeza e virou-se para Fernando. Deixa-o ficar. Ele é meu convidado esta noite. A frase caiu como uma bomba no restaurante. Fernando abriu a boca, sem saber o que dizer. Alguns clientes sussurraram entre si, escandalizados. Uma mulher de vestido caro levantou-se, indignada, e chamou o empregado, ameaçando sair se aquilo não fosse resolvido. Mas Alberto não vacilou. Olhou para a mulher com uma firmeza tranquila e disse: Senhora, compreendo o seu desconforto. Se preferir sair, a casa oferece a refeição, mas o menino fica. A mulher bufou, pegou na mala e saiu a resmungar, arrastando o marido atrás. Alberto levou Lucas pela mão até uma mesa pequena, num canto mais reservado do restaurante. Puxou uma cadeira para o miúdo e disse: Senta-te aqui, vais comer como deve ser. Lucas obedeceu, ainda sem acreditar no que estava a acontecer. Sentou-se devagar, receoso de sujar a cadeira cara, receoso de fazer algo errado. Alberto chamou um dos empregados, um jovem chamado Tiago, e disse em voz baixa mas firme: Traz uma entrada, um prato principal, sobremesa e um sumo, o melhor que temos. E trata este miúdo como tratarias qualquer cliente. Tiago hesitou por um segundo, mas a autoridade de Alberto não deixava espaço para dúvidas. Acenou e foi para a cozinha, onde causou algum espanto ao transmitir o pedido. Os cozinheiros entreolharam-se, mas conheciam o patrão há tempo suficiente para saber que, quando ele decidia algo, havia sempre uma razão. Enquanto isso, Alberto sentou-se em frente a Lucas. Enquanto esperas, vou buscar-te umas pantufas e um casaco. Está bem? Lucas acenou, ainda mudo de choque. Minutos depois, Alberto voltou com um par de pantufas simples que pertenciam ao estoque de emergência do restaurante e um casaco polar que era dele próprio. Ajudou Lucas a calçar as pantufas e pôs-lhe o casaco sobre os ombros. O menino envolveu-se nele como se fosse o abraço que nunca tinha tido. Ainda cheirava a colônia suave, a limpeza, a cuidado. Obrigado, sussurrou Lucas, e desta vez as lágrimas escaparam, silenciosas, descendo pelo rosto sujo e deixando rastos limpos. Tiago trouxe a entrada. Uma sopa de legumes fumegante acompanhada de pão acabado de fazer, ainda quente. Lucas olhou para aquilo como se fosse um tesouro. Pegou na colher,
mas as mãos tremiam tanto que quase deixou cair. A fome era tanta que precisou de fazer um esforço consciente para não devorar tudo de uma só vez. Alberto observava em silêncio, o coração apertado. Via, em cada gesto desesperado do miúdo, a lembrança de algo que preferia ter esquecido para sempre. Enquanto Lucas comia, alguns clientes continuavam a observar. Mas agora, os olhares eram diferentes. Havia quem olhasse com desaprovação, sim, mas havia também quem começasse a sentir algo parecido com vergonha, ou talvez compaixão. Uma senhora idosa, sentada algumas mesas adiante, limpou discretamente uma lágrima. Um casal jovem entreolhou-se, e o homem murmurou algo sobre fazer algo parecido um dia destes. Lentamente, o ambiente começava a mudar, como se a presença de Lucas lembrasse a todos de algo que tinham esquecido. Alberto permaneceu sentado ali, não apenas para dar companhia ao miúdo, mas porque na verdade precisava daquilo tanto quanto Lucas. Fazia anos que o restaurante era bem-sucedido, que o dinheiro entrava, que os clientes aplaudiam. Mas algures no meio de todo aquele sucesso, Alberto perdera algo essencial, a razão pela qual abrira o restaurante em primeiro lugar. Nunca vira comida assim. Olhou para Alberto como se pedisse permissão. É tudo teu, disse Alberto, sorrindo pela primeira vez naquela noite. Lucas começou a comer devagar, saboreando cada garfada. Era como se cada pedaço de comida não fosse apenas alimento, mas também dignidade, respeito, humanidade. E agora, ao olhar para Lucas, lembrava-se. Lembrava-se de outra criança há muitos anos que também passara fome e frio. Uma criança que era ele próprio. Quando Tiago trouxe o prato principal, um bacalhau assado com batatas e legumes, disposto no prato como uma obra de arte, Lucas arregalou os olhos. Antes de continuar esta história, queria fazer um pedido muito especial. Se esta história já está a tocar o teu coração, deixa o teu like, inscreve-te no canal para receberes mais histórias que transformam e inspiram. Partilha este vídeo com alguém que precise de acreditar na bondade humana. E comenta aqui embaixo o que farias no lugar do Alberto ou do Lucas. O vosso apoio faz toda a diferença para levarmos mais esperança e empatia a quem precisa. Enquanto Lucas terminava o prato principal, Alberto levantou-se e foi até a cozinha. Ali, reuniu a equipa, cozinheiros, empregados, ajudantes. Todos olhavam para ele esperando alguma explicação. Alberto respirou fundo. Sei que alguns de vós ficaram surpreendidos com o que fiz. Mas vou contar-vos uma coisa que nunca contei a ninguém aqui. Quando eu tinha a idade daquele miúdo, também vivi na rua. Também passei fome. Também fui expulso de lugares onde só queria um bocado de pão. O silêncio na cozinha era absoluto. Ninguém sabia disso. Alberto era sempre visto como um homem de sucesso, elegante e controlado. Ninguém imaginava que a história dele tivesse começado em becos escuros e noites sem comida. Ele continuou, a voz ligeiramente embargada. Um dia, um homem deu-me uma oportunidade. Não sei por que o fez. Talvez tivesse visto nele próprio quando era mais novo. Mas ele mudou a minha vida. Deu-me trabalho, ensinou-me um ofício, tratou-me como gente. Por isso estou aqui hoje. Olhou para cada um dos presentes, um a um. Aquele miúdo lá fora podia ser eu. Podia ser qualquer um de nós se a sorte tivesse corrido diferente. Por isso hoje vamos fazer por ele o que fizeram por mim. Não é caridade, é justiça, é humanidade, é Natal. A equipa acenou, muitos visivelmente tocados. Tiago limpou discretamente os olhos. Um dos cozinheiros mais velhos disse: Patrão, tem toda a razão. Que quer que façamos? Alberto pensou por uns instantes. Mesmo os mais céticos sentiram algo mudar dentro deles. Naquela noite não estavam apenas a servir clientes. Estavam a salvar uma vida. Quando Alberto voltou para o salão, encontrou Lucas a limpar o prato com um pedaço de pão, não desperdiçando nenhuma migalha. O menino levantou os olhos envergonhado. Hoje é véspera de Natal. Amanhã o restaurante está fechado. Quero que arranjemos um lugar seguro para ele dormir esta noite. Depois, vamos ver como podemos ajudá-lo a longo prazo. Mas por agora, vamos dar-lhe a melhor ceia de Natal que ele alguma vez teve.
A equipa concordou, entusiasmada. Desculpe, é que estava mesmo muito bom. Alberto sorriu. Não peças desculpa. Fico contente que tenhas gostado. Mas ainda não acabou. Vem aí sobremesa. Lucas abriu a boca incrédulo. Mas eu já comi tanto. Alberto piscou o olho. É Natal. Há sempre espaço para sobremesa. Tiago trouxe uma fatia generosa de bolo rei acompanhada de gelado de baunilha. Lucas olhou para aquilo como se fosse magia. Provou devagar, fechando os olhos para saborear melhor. Nunca provara nada assim. Aquele sabor doce, a textura suave, o contraste do gelado frio com o bolo macio, tudo aquilo era uma experiência completamente nova. E mais do que o sabor, era o significado. Pela primeira vez em anos, alguém o tratava como se ele importasse. Enquanto Lucas comia a sobremesa, uma menina de uns 7 anos, filha de um dos casais que jantavam ali, soltou-se da mão da mãe e aproximou-se da mesa. Os pais chamaram-na, alarmados, mas ela ignorou. Parou em frente a Lucas e perguntou, com a inocência típica das crianças: "Por que é que estás tão sujo?" A mãe levantou-se mortificada, tentando puxar a filha de volta, mas Alberto fez um gesto tranquilizador. Lucas olhou para a menina e respondeu simplesmente: "Porque vivo na rua." A menina franziu a testa, confusa. "Mas onde é a tua casa?" Lucas baixou os olhos. "Não tenho casa." A menina pensou por uns instantes, processando aquilo. Depois tirou do bolso do casaco um pequeno peluche, um ursinho de Natal que ganhara naquele dia. Estendeu-o a Lucas. "Toma, para não estares sozinho." Lucas pegou no ursinho, completamente desarmado. Não sabia o que dizer. A mãe da menina, agora ao lado, tinha os olhos marejados. Pegou na mão da filha e disse baixinho: "Fizeste bem, querida." Esse pequeno gesto provocou uma reação em cadeia. A senhora idosa que tinha chorado antes levantou-se e foi até a mesa de Lucas. Tirou da mala uma nota de 20 euros e colocou-a discretamente ao lado do prato. "Para te ajudar", disse simplesmente. Um casal de meia-idade fez o mesmo, deixando algumas notas. Um senhor entregou a Alberto um cartão de visita, dizendo que tinha contactos numa instituição de apoio a crianças e que gostaria de ajudar. Lentamente, o restaurante transformou-se num lugar de solidariedade coletiva. Alberto observava aquilo com o coração cheio. Não era só por Lucas, era por todos. Era pela prova de que, quando alguém tem coragem de fazer o que é certo, inspira outros a fazer o mesmo. Lucas, sentado no meio daquilo tudo, mal conseguia processar o que estava a acontecer. Há uma hora, era apenas mais um invisível na rua fria. Agora, estava cercado de gente que se importava, que queria ajudar, que o via como uma pessoa. Quando a noite avançou e os clientes começaram a sair, muitos passavam pela mesa de Lucas para desejar Feliz Natal ou deixar algumas moedas. Alguns pediam desculpa, envergonhados pelos olhares de reprovação do início. Outros simplesmente sorriam, tocados pelo que tinham testemunhado. O restaurante, que começara a noite como um espaço de luxo e indiferença, terminava como um lugar de humanidade e esperança. E tudo por causa de um menino que apenas pedira um pão. Quando o último cliente saiu e o restaurante ficou vazio, Alberto chamou Lucas. "Vem comigo." Levou-o até aos fundos do restaurante, onde havia um pequeno escritório com uma marquesa velha, que às vezes usava para descansar em dias muito longos. "Hoje vais dormir aqui. Amanhã vamos pensar no que fazer a seguir. Mas por agora estás seguro, estás quente e estás cheio. Está bem?" Lucas acenou, sem conseguir falar. As lágrimas corriam livremente agora. Lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que nem sabia nomear. Alberto trouxe um cobertor limpo e uma almofada, ajudou Lucas a deitar-se e cobriu-o com cuidado. Por um momento ficou ali parado, olhando para o miúdo a adormecer. E naquele instante, sentiu que tinha fechado um círculo. O menino que ele fora, assustado e sozinho, estava finalmente a ser cuidado através daquele outro menino. Era como se, ao salvar Lucas, estivesse também a salvar a parte dele que nunca fora salva quando era criança. Antes de sair do escritório,
Alberto deixou ao lado da marquesa as notas que os clientes tinham deixado, juntamente com uma nota sua própria, explicando que aquele dinheiro era de Lucas e que, quando ele acordasse, podia guardá-lo para o que precisasse. Apagou a luz, deixando apenas uma pequena lâmpada acesa, e saiu devagar. Já na porta do restaurante, prestes a fechar, olhou uma última vez para trás. Sentia que aquela tinha sido a noite mais importante de todas as vésperas de Natal que passara ali. Nos dias que se seguiram, a história espalhou-se pela cidade. Alguém que estivera no restaurante contou a amigos, que contaram a outros, e rapidamente todos sabiam do dono do restaurante que acolhera o menino de rua na véspera de Natal. Alguns criticaram, dizendo que era só publicidade. Mas a maioria reconhecia que, independentemente das motivações, o gesto tinha sido bonito e necessário. E para Lucas, as motivações pouco importavam. O que importava era que, pela primeira vez, alguém tinha visto nele uma pessoa digna de respeito. Alberto não parou por ali. Nos dias seguintes, usou os seus contactos para tentar encontrar uma instituição que pudesse acolher Lucas adequadamente. Descobriu que havia uma casa de acolhimento a aceitar novos residentes, um lugar onde crianças de rua recebiam não apenas comida e cama, mas também educação, apoio psicológico e esperança de um futuro. Levou Lucas pessoalmente, apresentou-o aos responsáveis e garantiu que pagaria o que fosse necessário para que o menino tivesse tudo o que precisava. Lucas, ao entrar naquela casa, sentiu medo e esperança ao mesmo tempo. Medo de confiar, de acreditar que aquilo não era um sonho que se desvaneceria de repente, mas também esperança, porque pela primeira vez via adultos a olharem para ele com carinho genuíno, a explicarem-lhe que ali ele teria regras, sim, mas também proteção, cuidado, oportunidades. Alberto prometeu que iria visitá-lo, que não o abandonaria, e cumpriu. Todas as semanas Alberto passava pela casa de acolhimento. Às vezes levava comida do restaurante para todos os miúdos. Outras vezes levava livros, jogos, ou simplesmente passava algum tempo a conversar com Lucas, a perguntar como estava a escola, como eram os novos amigos, se precisava de alguma coisa. Para Lucas, aquele homem tornara-se muito mais do que apenas alguém que lhe dera comida numa noite fria. Tornara-se uma espécie de pai que nunca tivera, uma âncora num mundo que antes parecia um mar de tempestades. Com o passar dos meses, Lucas começou a transformar-se. O rosto encheu, os feridas dos pés sararam. O olhar triste deu lugar a algo parecido com esperança. Começou a ir à escola regularmente e descobriu que gostava de aprender. Os professores diziam que era um miúdo esperto, curioso, empenhado. Tinha dificuldades, claro, porque os anos na rua deixaram lacunas enormes na sua educação. Mas tinha também uma determinação que muitos dos seus colegas não tinham. Sabia o que era não ter nada e não queria voltar lá. Quando chegou o Natal seguinte, Alberto convidou Lucas para jantar novamente no restaurante. Desta vez, porém, não como um menino de rua pedindo pão, mas como convidado de honra. Lucas entrou pelo braço de Alberto, limpo, penteado, vestindo roupa nova que Alberto lhe comprara. A equipa do restaurante aplaudiu quando o viu. Tiago abraçou-o. Os cozinheiros vieram cumprimentá-lo, todos queriam saber como estava. Lucas sorria, envergonhado, mas feliz. Sentia-se parte de algo, finalmente. Durante o jantar, Alberto fez algo que surpreendeu até a si próprio. Pediu a atenção de todos os presentes no restaurante e, de pé, com Lucas ao lado, contou a história do ano anterior. Contou como um menino pedira apenas um pão, e como esse pedido o lembrara de quem ele era e de onde viera. Contou como aquele gesto simples se transformara numa cadeia de bondade que tocara muitas vidas. E, finalmente, anunciou que, a partir daquele ano, o restaurante teria um projeto permanente. Todas as vésperas de Natal, qualquer criança ou pessoa em necessidade que entrasse ali seria recebida e alimentada, sem perguntas, sem julgamentos. A notícia foi recebida com aplausos entusiasmados. Alguns clientes levantaram-se emocionados. Uma senhora aproximou-se de Alberto e disse que gostaria de ajudar a financiar o projeto. Outros ofereceram-se para ser voluntários. O que começara como um gesto isolado estava a transformar-se num movimento.
E Lucas, ao ver aquilo tudo, percebeu que a sua história, por mais dolorosa que tivesse sido, não fora em vão. Tinha servido para acordar consciências, para lembrar às pessoas o que realmente importa. Anos mais tarde, Lucas formou-se no secundário. Foi o primeiro da sua turma na casa de acolhimento a consegui-lo. Alberto estava na cerimônia, na primeira fila, aplaudindo como um pai orgulhoso. Depois da cerimônia, Lucas aproximou-se dele, já um jovem de 17 anos, mais alto, mais confiante, mas com os mesmos olhos castanhos profundos. Quero agradecer-lhe, disse a voz firme, por tudo. Por me ter visto quando ninguém me via, por me ter dado a oportunidade de ser alguém. Alberto abraçou-o, sentindo um nó na garganta. Não tens de agradecer. Fiz o que qualquer pessoa devia fazer, e além disso, foste tu que me salvaste, não o contrário. Lembras-te? Naquela noite, eu estava a perder-me no meio de tanto sucesso, tanta aparência. Tu devolveste-me a essência, a razão pela qual faço o que faço. Lucas sorriu, sabendo que aquelas palavras eram genuínas. Os dois tinham se salvado mutuamente, cada um à sua maneira. Lucas acabou por ir para a universidade com bolsa integral. Escolheu estudar serviço social porque queria ajudar outros miúdos como ele. Queria ser para alguém o que Alberto fora para ele. Durante os anos de faculdade, continuou a visitar o restaurante regularmente. Agora, já não como convidado, mas quase como família. Alberto envelhecera um pouco. O cabelo ficara mais branco, mas o olhar mantinha a mesma bondade. Certo dia, já formado e a trabalhar numa instituição de apoio a crianças de rua, Lucas trouxe ao restaurante um menino de uns 10 anos, sujo, assustado, com fome. Alberto, disse Lucas, este é o Miguel. Encontrei-o hoje debaixo de uma ponte. Ele pediu-me ajuda. E eu lembrei-me de si daquela noite. Acha que podemos repetir o milagre? Alberto olhou para o menino, viu o reflexo de Lucas há tantos anos, e sorriu. Claro que sim, sempre. E assim o ciclo continuou. O que começara como um pedido simples de um pão, transformara-se numa corrente de bondade que atravessava gerações. Lucas, que fora salvo, agora salvava outros. Alberto, que dera uma oportunidade, via aquela oportunidade multiplicar-se em tantas outras. E no meio de tudo estava sempre o mesmo ensinamento, que todos merecemos dignidade, que ninguém é invisível, e que um gesto simples pode mudar uma vida para sempre. Hoje o restaurante Solar do Marquês é conhecido não apenas pela comida excelente, mas pelo projeto que mantém há anos. Todas as vésperas de Natal, a última mesa do restaurante está reservada para quem não tem onde comer. Não é preciso pedir, não é preciso explicar. Basta entrar. E na parede daquela mesa, há uma pequena placa discreta com uma frase: em memória de um menino que pediu um pão e nos ensinou o verdadeiro significado do Natal. A história de Lucas espalhou-se. Inspirou outras iniciativas, outros restaurantes, outras cidades. Muitos quiseram replicar o gesto, criar os seus próprios projetos. E cada vez que alguém perguntava a Alberto por que fizera aquilo, a resposta era sempre a mesma: porque um dia alguém fez por mim, E porque no fundo todos somos apenas um pedido de pão de distância, de sermos o Lucas ou de sermos quem o ajuda. Cabe a cada um escolher que lado quer estar. E assim termina a história do garoto de rua que pediu um pão e cujo Natal foi transformado por um dono de restaurante que nunca esquecera de onde viera. Mas, na verdade, a história não termina. Continua todos os dias, em cada gesto de bondade, em cada mão estendida, em cada vez que escolhemos ver o outro não como um incômodo, mas como um ser humano digno de respeito, amor e oportunidade.